Relato 1. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia, como se as memórias fossem gravadas a fogo na minha mente. É estranho pensar em como a vida pode mudar tão drasticamente em questão de segundos. Mas foi o que aconteceu comigo. Eu era um homem comum, com uma rotina entediante e sem muitas surpresas, até que tudo mudou. Agora estou aqui, sozinho, tentando entender o que aconteceu e, mais importante, por que aconteceu comigo. O meu nome é Davi. Eu trabalhava como arquiteto em uma pequena empresa na cidade. Meu trabalho era basicamente projetar casas e prédios, nada muito emocionante. Eu vivia em um apartamento pequeno, sozinho, e passava a maior parte do tempo no trabalho ou em casa, assistindo TV ou lendo algum livro. Eu não era do tipo que saía muito, nem tinha muitos amigos. Minha vida era monótona e eu estava bem com isso. Tudo começou quando recebi uma ligação inesperada. Era de um cliente, um homem que eu nunca havia conhecido antes. Ele se apresentou como Arthur e disse que tinha um projeto para mim. Ele queria que eu projetasse uma casa em um terreno que ele havia comprado recentemente. Até aí, nada de anormal. Mas quando ele me contou onde o terreno estava localizado, algo dentro de mim ficou inquieto. O terreno ficava em uma área rural, a cerca de 100 quilômetros da cidade. Não era um lugar onde muitas pessoas moravam, e isso já era estranho por si só. Mas Arthur insistiu que era o local perfeito para a casa dos seus sonhos, e me ofereceu uma quantia considerável de dinheiro pelo trabalho. Eu precisava do dinheiro, então aceitei. No dia seguinte, peguei meu carro e dirigi até o local. A estrada que levava ao terreno era estreita e sinuosa, cercada por árvores densas que bloqueavam a luz do sol. Quanto mais eu me aproximava, mais a sensação de desconforto crescia dentro de mim. Era como se o próprio ar estivesse impregnado com algo que não deveria estar ali. Quando finalmente cheguei ao terreno, senti um arrepio percorrer minha espinha. O lugar estava cercado por uma floresta densa e havia uma estranha sensação de isolamento. Não havia nada ao redor, nem uma casa, nem uma estrada, nada. Apenas árvores e mais árvores. E o silêncio. O silêncio era ensurdecedor. Arthur estava esperando por mim. Ele era um homem alto, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes que pareciam ver através de mim. Havia algo de muito estranho nele, algo que me fez sentir desconfortável desde o momento em que o vi. Mas, novamente, o dinheiro era bom, e eu não podia recusar. Ele me mostrou o terreno, explicando onde queria que a casa fosse construída. Era uma casa grande, com vários cômodos e um design elaborado. Ele parecia ter tudo planejado, como se já soubesse exatamente como queria que fosse. Eu perguntei se ele queria que eu sugerisse algumas ideias, mas ele recusou. Disse que tinha tudo sob controle. Enquanto ele falava, percebi algo estranho no terreno. Havia um pequeno morro, coberto por uma vegetação densa, e, no topo, eu pude ver algo que parecia uma entrada. Era difícil dizer de onde eu estava, mas parecia uma caverna, ou talvez uma cripta. Perguntei a Arthur sobre aquilo, mas ele se esquivou, dizendo que era apenas um detalhe sem importância. Algo dentro de mim queria investigar, mas havia uma parte de mim que estava apavorada com a ideia de me aproximar daquele lugar. Era como se algo estivesse me dizendo para ficar longe, para não me envolver com aquilo. Mas a curiosidade é uma coisa perigosa, e contra o meu melhor julgamento, decidi dar uma olhada mais de perto. Esperei até que Arthur fosse embora, e então comecei a subir o morro. A vegetação era densa e parecia que as plantas estavam tentando me impedir de avançar. Eu senti o ar ficar mais pesado à medida que me aproximava da entrada, e meu coração começou a bater mais rápido. Quando finalmente cheguei ao topo, vi que a entrada era de fato uma caverna. Mas não era uma caverna comum. Havia algo de muito errado com ela. As paredes eram de pedra, mas estavam cobertas por algo que parecia carne, como se a própria caverna estivesse viva. O cheiro era horrível.
uma mistura de sangue e podridão. Eu queria sair dali, mas algo me puxava para dentro. Entrei na caverna tentando ignorar o cheiro e a sensação de que algo estava me observando. À medida que avançava, a escuridão ficava mais densa e comecei a ouvir sons estranhos. Eram sussurros, vozes que pareciam vir de todos os lados. Não conseguia entender o que diziam, mas sentia que não eram amigáveis. Continuei andando, até que cheguei a uma sala maior. O chão estava coberto de ossos e havia símbolos estranhos gravados nas paredes. No centro da sala havia um altar feito de pedra, e sobre ele, algo que me fez congelar de medo. Era um coração, mas não um coração humano. Era grande, pulsava lentamente como se estivesse vivo, mas ao mesmo tempo morto. Eu queria sair correndo, mas minhas pernas não se mexiam. Era como se algo me segurasse ali, me forçando a olhar para aquilo, e então as vozes ficaram mais altas. Elas sussurravam meu nome, me chamando, me ordenando que me aproximasse do altar. Eu não conseguia resistir. Minhas pernas se moveram por conta própria, e antes que eu percebesse, estava diante do altar. Quando estendi a mão para tocar o coração, senti uma dor excruciante no peito. Era como se algo estivesse rasgando meu peito de dentro para fora. Caí de joelhos, gritando, enquanto sentia meu coração sendo arrancado do meu corpo. Eu não conseguia respirar. A dor era insuportável, e então tudo ficou escuro. Quando acordei, estava de volta no terreno, deitado na grama, com o sol brilhando no céu. Mas algo estava diferente. Eu não conseguia sentir meu coração batendo no peito. Levantei-me, atordoado, e olhei para o morro. A caverna havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Eu não sei o que aconteceu comigo naquele dia, mas sei que não sou mais o mesmo. Desde então, tenho sentido algo dentro de mim, algo que não deveria estar ali. Às vezes, ouço as vozes novamente, sussurrando no meu ouvido. Elas me dizem para voltar, para completar o que comecei. Eu tento ignorá-las, mas está ficando mais difícil a cada dia. Eu não sei quanto tempo mais vou aguentar. Sinto que estou perdendo o controle, que algo está assumindo o comando. Às vezes, quando olho no espelho, vejo outra pessoa me encarando. Alguém que não sou eu. Eu não sei o que fazer. Não sei como escapar disso. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Nunca mais serei o mesmo. Nunca mais serei humano. Relato 2. Meu nome é Raul. E se você estiver lendo isso, é porque eu falhei. Este pode ser meu último relato, minha última tentativa de entender o que me aconteceu. Eu sempre fui um homem cético, alguém que acreditava apenas no que podia ver, tocar e provar. Mas agora, estou começando a duvidar de tudo que já soube, porque estou perdido em um pesadelo que desafia qualquer lógica. Tudo começou há pouco mais de um mês, quando recebi uma carta de um velho amigo de infância, Júlio. Não nos falávamos há anos, e a última vez que soube dele, ele tinha se mudado para uma pequena cidade no interior, onde havia herdado uma velha propriedade de família. A carta era breve, quase desesperada, pedindo que eu fosse vê-lo imediatamente. Algo nas palavras dele me deixou inquieto. Júlio sempre foi um sujeito racional, um pouco reservado, mas nunca do tipo que demonstrava medo. Porém, o tom da carta era diferente. Ele parecia assustado e aquilo me perturbou. Decidi viajar no fim de semana seguinte. A viagem foi longa e quanto mais me afastava da cidade, mais a paisagem se tornava desolada. As estradas eram sinuosas e cercadas por florestas densas que pareciam engolir a luz do sol. No caminho, fui tomado por uma sensação de desconforto, como se algo estivesse me observando à distância, escondido entre as árvores. Mas continuei, atribuindo aquela sensação à ansiedade de rever um velho amigo em circunstâncias tão estranhas. Cheguei à cidade ao entardecer. Era um lugar pequeno, quase deserto, com construções antigas e ruas estreitas.
As poucas pessoas que vi na rua me lançaram olhares curiosos, mas logo desviaram o olhar, como se não quisessem ser vistas. Parecia que o tempo havia parado ali, como se a cidade estivesse presa em algum limbo entre o passado e o presente. A casa de Júlio ficava no fim de uma estrada de terra, isolada das demais construções. Era uma casa grande, de arquitetura antiga, cercada por um jardim que havia sido abandonado ao tempo. As janelas eram escuras, e a estrutura da casa parecia em ruínas, como se a própria construção estivesse afundando na terra. Quando estacionei o carro, fiquei parado por alguns minutos, observando a casa. Um vento frio soprava, e a neblina começava a se formar ao redor, como um véu encobrindo algo que não deveria ser revelado. Bati à porta, e Júlio me atendeu quase de imediato. Ele estava irreconhecível. Seus olhos, antes cheios de vida, estavam fundos e cercados por olheiras, como se ele não dormisse há dias. Seu rosto estava pálido, quase cinza, e havia uma expressão de medo constante em seus olhos. Ele tentou sorrir, mas foi um sorriso fraco, forçado. "Raul, que bom que veio", ele disse com a voz trêmula. Havia um tom de alívio, mas também algo mais, algo que eu não conseguia identificar de imediato. Entramos na casa, e a primeira coisa que notei foi o cheiro, um odor forte e rançoso, como madeira podre misturada com mofo, que parecia impregnar cada cômodo. A casa estava escura, com apenas algumas velas espalhadas, iluminando fracamente os corredores. As paredes eram cobertas por papéis de parede desbotados, descascando em alguns pontos, revelando manchas escuras que pareciam crescer lentamente, como uma doença. A voz não era humana, era fria, áspera, como o som de metal sendo arranhado. Quando a figura chegou mais perto, a luz da vela revelou seu rosto, ou o que deveria ser um rosto. Não havia olhos, apenas buracos negros que pareciam sugar a luz. A boca era uma linha fina e reta, que se esticava em um sorriso grotesco, revelando dentes finos e afiados. Eu recuei, tentando escapar, mas tropecei em uma das caixas e caí. A vela se apagou, mergulhando-me em uma escuridão total. Tudo o que eu conseguia ouvir era o som da respiração da criatura, lenta e pesada, como se estivesse sugando a vida ao meu redor. Não sei como, mas consegui me levantar e correr para a porta. Eu a fechei com força atrás de mim e desci as escadas às pressas, sentindo as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Encontrei Júlio na sala de estar. Ele estava pálido, com os olhos arregalados de terror. "Nós precisamos sair daqui", eu gritei, puxando-o pelo braço, mas ele não se mexeu. Eu não posso. Ele não vai deixar", ele murmurou, quase em transe. Eu não sabia o que fazer. Tentei puxá-lo novamente, mas então a casa inteira começou a tremer. As paredes pareciam vivas, pulsando, e o som de passos ecoava pelo corredor, vindo em nossa direção. Não havia mais para onde fugir. A escuridão nos cercava, e eu sabia que a criatura estava se aproximando. Júlio caiu de joelhos, murmurando algo inaudível, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. A porta do sótão se abriu com um estrondo, e eu sabia que era o fim. A última coisa que vi foi a sombra da criatura se projetando na parede, esticando-se como se fosse engolir a casa inteira. O som dos sussurros aumentou até se tornar ensurdecedor, e então tudo se apagou.